Eu queria compartilhar hoje uma palavra que Deus colocou em meu coração. E você vai olhar para a pessoa que está do teu lado e vai dizer assim: nosso Deus é um Deus de gerações. Se você for ler na Bíblia, desde o início, todas as vezes que as pessoas viam Deus, eles viam Deus como o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Aí hoje eu posso dizer Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Billy Graham, de Jerônimo Savonarola, de Martin Luther King, de Lutero e do pastor Joane. Porque Ele é um Deus geracional, Ele é um Deus de gerações. E eu queria compartilhar uma palavra que Deus colocou em meu coração. Eu tenho caminhado com isso há muitos anos, e eu sei que Deus está fazendo isso agora no nosso meio. Se você quiser anotar, o tema dessa mensagem é Conectando Gerações. Hoje eu estava dormindo, claro, né? Acordei de manhã e veio um start. E veio uma frase, e eu lembrei muito do meu pastor Raimundo Nonato, que diz assim: a unção que você respeita, diga para a pessoa que está do teu lado, a unção que você respeita, é a unção que você atrai. A unção que você respeita, você atrai. Eu acordei com esse start. Então, quando eu respeito a unção dada para uma pessoa, e o que é a unção? A unção é a capacitação de Deus. É um presente de Deus dado a alguém para capacitar ele para uma obra, para um propósito, para alguma coisa. Então, na Bíblia, vários homens, eles receberam uma unção, uma capacitação. Então, quando eu desejo a unção desses homens, eu começo a atrair ela para a minha vida, mesmo sabendo que ele não parece comigo em algumas coisas, ele não é a mesma pessoa que eu, mas quando eu respeito aquilo que ele carrega, isso me atrai. Mas também quando nós desprezamos a unção de outra pessoa, nós não recebemos também a unção. Então eu tenho grandes homens de Deus que eu respeito a unção na vida deles. E a palavra do Senhor diz em Salmos 145, Salmo 145, diz assim: uma geração contará a outra geração a grandiosidade dos teus feitos, eles anunciarão os teus atos poderosos. Então nós sabemos que hoje nós estamos em uma geração totalmente, eu já falei isso aqui há 3 semanas atrás, sobre a geração sanguessuga, falei sobre a geração uma coisa, falei a geração que está acelerada, né, que está no consumismo, uma geração que tem consumido muita coisa, uma geração que está conectada com o mundo, é uma geração que está ligada a muitas coisas. Mas Deus está querendo levantar uma geração de uma coisa, uma geração que tem um propósito, a geração que deseja uma coisa. Ela não deseja fama, ela não deseja o brilho dos homens, os aplausos dos homens, ela deseja Jesus Cristo, ela deseja conhecer a Cristo, ela deseja conhecer como o apóstolo Paulo, como Davi, como Moisés. Então, ao longo da história, nós podemos ver grandes homens que desejavam a unção do outro, sim ou não? Sim ou não?
homens que desejavam, sabe, homens que olhavam para os seus heróis e diziam: uau, eu quero ser isso. Uau, o que é que esse homem carrega de diferente? Eu não sei você hoje, mas eu sempre tive homens referenciais na minha vida, que eu dizia assim: uau, eu quero ser igual a esse homem, eu quero ser desse jeito, eu quero ter esse mesmo gás, eu quero ter essa mesma força, eu quero ter esse mesmo espírito, eu quero carregar o que esse homem carrega, eu respeito o que esse homem carrega. E uma das primeiras pessoas que eu vou falar hoje aqui é Josué. Josué, ele foi o sucessor de Moisés. Ele é um dos grandes exemplos sobre o reconhecimento da autoridade de Deus na vida de um homem. Josué, ele olhava para Moisés, e a palavra de Deus era sobre a vida de Moisés. Moisés tinha uma promessa, Moisés foi levantado como libertador do povo, Moisés, Deus levanta ele, sabe, mas por causa da rebeldia do povo, todos nós sabemos, bezerro de ouro, Moisés, ele ficou impedido de entrar na terra prometida, e Deus levantou um sucessor chamado Josué, e disse assim para Josué: Josué, seja forte e corajoso, porque você vai entrar na terra prometida, você vai conquistar a terra prometida. Mesmo depois da morte de Moisés, Josué respeitava a liderança de Moisés. E eu digo assim: olha, aquela pessoa que me respeita na minha presença, ela me respeita na minha ausência. Então Josué olhou para Moisés e disse: eu quero ser igual a esse homem. Ele nunca tentou substituir a liderança, sabe, ou aquilo que Moisés tinha conhecido. Você já viu alguém que ele começa, Deus começa a usar ele tem um líder sobre ele, mas ele acha que ele está fazendo algo novo, ele acha que o Espírito Santo está com pressa na vida dele, e ele diz assim: eu sei fazer mais do que o meu líder, eu sei pregar mais do que esse pastor aí, eu sei falar melhor do que ele, eu estou pronto, Jesus. Mas a Bíblia diz que Josué ficou abaixo da liderança de Moisés, e mesmo depois da morte de Moisés, ele continuou caminhando sobre os mesmos princípios que Moisés caminhava. Abra a tua Bíblia aí em Josué 1, de 1 a 9. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés. Algumas versões dizem sucessor. Passa aí. Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, prepare-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a quem? A Moisés. Todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio ao Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sobre juramento aos seus antepassados. Somente seja muito forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer andar. Não deixe de falar as palavras deste livro, da lei, e de meditar nelas de dia e de noite,
para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Então todos nós, como líderes, ou como ovelhas, ou como membros, ou como novos convertidos, ou como nós precisamos caminhar e andar, lembrando de um sucessor, lembrando de alguém que você precisa levantar, lembrando de alguém que você precisa erguer. E eu quero te dizer uma coisa, um dia eu estava orando e veio uma frase dentro de mim, eu não sei de quem é, mas eu acredito que ela tem, e ela diz assim: sucesso, diga assim, sucesso sem sucessor é um fracasso. Então todos nós precisamos entender, eu sou pastor da Aliança Jovem hoje, eu preciso, no meu espírito e na minha mente, preparar vários líderes, porque a qualquer momento eu posso morrer ou Jesus me levar para Ele, e eu preciso deixar um líder, porque a obra de Deus continua, apesar de mim, Deus não precisa de mim para cumprir essa obra aqui, mas Ele me quer hoje aqui, mas eu preciso estar preparado e levantar pessoas preparados para caminhar, independente das circunstâncias, independente da situação, independente qual seja o seu grau de escolaridade, mas se Deus te levantar, você precisa se posicionar naquilo que Deus quer sobre a sua vida. Outra história de sucessão que eu acho linda é de Elias e Eliseu. Elias era um profeta, e terrivelmente Elias foi levantado numa das piores épocas na nação, onde duas pessoas mandavam, uma mandava mais do que a outra, que era Jezabel, mulher, esposa de Acabe. Então Jezabel mandava mais do que o homem, e ela liberou logo libera um decreto, que, todos os profetas que não comem na nossa mesa, seja morto. Todos os profetas. Liberou um decreto. Elias se levanta como profeta no monte. E aí a Bíblia diz que Elias se levantou contra Jezabel e Acabe, profetizando. Ela ficou com raiva, porque ele tinha vários profetas sentados na mesa, que comia na mesa. Então, profeta que come na mesa, irmão, ele não profetiza. E sabe qual é a minha maior oração? A minha maior oração é: Deus, não me faça me render diante do sistema, não me faça me render diante das circunstâncias, não me faça me vender diante de pessoas que não estão te ouvindo, porque eu quero ser uma voz para a minha igreja, eu quero ser uma voz para a minha liderança, eu quero ser uma voz nessa cidade, eu quero ser uma voz aonde eu estiver. Então, irmão, muitas vezes tem profeta, eu falo isso para os profetas daqui da igreja: não deixe que o homem compre vocês, porque o homem quer comprar os profetas. Jezabel e Acabe são relatos disso. Eles tinham vários profetas na mesa. Elias se levanta. Todos nós sabemos a história. Ele ora para que o fogo caia, tá? Era um tempo desértico, não tinha água, não chovia, e ele pegou a única água que tinha na época na nação e colocou em uma vala. Ele orou ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó: se possível, manda fogo. Elias era um cara tão corajoso, tão macho, que quando os profetas de Baal começaram a profetizar em transe, eles começavam a se cortar, a se chicotear. Elias brincava deles, dizendo: bora, vai, se corte mais, pule mais. O Deus de vocês estão de férias, o Deus de vocês estão brincando. O meu Deus não dorme, o meu Deus está vivo. Então a Bíblia diz que quando o fogo desceu, ele fez uma oração: Senhor Deus de Abraão e de Isaac e de Jacó, para que todos reconheçam que o Senhor é poderoso, não eu. Manda fogo descer aqui.
A Bíblia diz que o fogo desceu, consumiu a água do altar do holocausto. O que foi que Jezabel fez? Mas Acabe começou a perseguir Elias. Elias foge, Elias some, e um dia Elias está lá, você já viu a Elias na caverna? Alguém já viu, leu essa história? Elias na caverna, meio depressivo, meio angustiado, dizendo: Senhor, eu estou aqui sozinho, ninguém me ama, ninguém me quer, o meu pastor nunca mais me viu, o meu liderança nunca mais falou comigo. Aí Deus falou para ele: ei, levanta, come, acorda, come um pão, sabe? A Bíblia diz que ele dormia com a cabeça numa pedra, e aí ele: bora, levanta, bora, porque tem uma grande obra. Senhor, mas eu estou só. Deixa de mimimi, rapaz. Ainda tem 400, ainda tem uma renca de profeta que não se dobraram diante de Baal, cuja sua boca nunca o beijou, cujos seus joelhos nunca se dobraram. Então você não está só, ainda tem outros lá fora que estão clamando por avivamento nesse lugar, e eles não se dobraram. Levanta, come e vai depressa. Unja. Abre aí 1 Reis 19, 15 e 16. O Senhor disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Nissim, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate de Bel-Ameolá, para suceder a você como profeta. E interessante do texto que ele manda ungir dois rapazes, a reis, e a ele manda ungir quem? Eliseu? A profeta. Sabe, meu irmão, se Deus te chamou para ser rei, não queira unção de profeta, mesmo que você deseje. Se Deus te chamou para ser profeta, ei, não queira unção de rei. Sabe por quê? Porque você vai morrer, muito peso sobre você. Deus é específico. Vá, unja eles como rei, mas a Eliseu unja como profeta. 1 Reis 19, do 19 a 21. Então Elias saiu de lá e encontrou o filho de Safate. Ele estava orando com 12 parelhas de bois e conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou a sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois, correu atrás de Elias. Deixe-me dar um beijo de despedida em meu pai e em minha mãe, disse, e então irei contigo. Vá e volte, respondeu Elias. Lembre-se do que fiz a você. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e as matou, queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e a deu ao povo, e eles comeram. Depois partiu com Elias, se tornando o seu auxiliar ou o seu sucessor. Eliseu olha para Elias e diz: eu quero o que você carrega. Eu ouço a tua história. O que você está fazendo um rebuliço santo nessa nação? Eu quero o que você carrega. O que eu faço para ter o que você carrega? Eu não contei para vocês, mas a história... Elias diz para Eliseu assim: vai lá, se despede do teu pai, vende as parelhas de bois. Irmão, eu fico me perguntando, por que Deus, através do profeta, manda ele pegar as carroças, manda pegar a terra, tocar fogo e ir embora? Não era muito mais fácil, vender tudo e ficar com dinheiro para o ministério? Você já parou para pensar nisso? A primeira coisa que eu ia fazer era assim: Senhor, eu posso vender, ok? Mas eu posso fazer um caixa para o ministério, para ficar mais tranquilo, para a gente não passar dificuldade na caminhada, para a gente, porque eu sou meio organizadinho, sabe? Sabe por quê, irmão?
Porque Deus, através do profeta, estava dizendo para Eliseu: se você não queimar seu passado, você não vai desfrutar de um futuro. Sabe por quê? Porque você vai confiar naquilo que você conquistou. Então, para me seguir, lembra de Jesus, vai, vende tudo, para o jovem rico, vende tudo e me segue. Lembra de Jesus, aquele que não pegar a sua cruz e me seguir, ele não é digno de mim. Aquele que não deixar pai e mãe e largar tudo isso por causa de mim, ele não é digno de mim. O próprio Jesus disse isso. E o profeta, através de Deus, agora está dizendo para o outro profetinha, dizendo: ei, vai lá, taca fogo em tudo. Tu confia demais nas parelhas, tu confia demais nas carroças, tu confia demais nos bois. Você precisa confiar em Deus e ter Ele como a tua suficiência. Você precisa ter Ele como tua torre forte. Você precisa ter Ele como teu escudo de proteção, e não essas coisas. Vai, toca fogo em tudo e me segue. A história diz que Elias, para onde Elias ia, o profetinha estava do lado. A história diz que por 3 vezes ou 4 vezes o profeta chega para ele e diz assim: menino, fica um pouco aí. Eu imagino ele falando: deixa eu fazer o número 2 sozinho. Deixa eu ficar de boa sozinho aí, rapaz. Ele: não, porque eu quero. Eu estou perseguindo algo. Eu quero algo de ti. Aí ele falou: o que tu quer de mim, rapaz? Ele falou assim: eu quero ser o herdeiro do teu espírito. Eu quero a unção que você carrega. Eu quero o que você tem. Eu não quero os teus seguidores. Eu não quero fama. Eu não quero perseguição que tu está sendo perseguido aí. Eu quero ser o real depositor do teu espírito profético. O que você tem? Eu quero. Ele falou: pois fica aí. A Bíblia diz por 3 vezes. Ele falou: fica aí, rapaz. Ele falou: eu vou atrás. Fica aí, eu vou atrás. Fica aí, eu vou atrás. Sabe o que muitas vezes hoje nós, como os discípulos, nós queremos a fama que o pastor carrega, nós queremos o nome que o pastor carrega, nós queremos, sabe, a estrutura que o pastor carrega, nós queremos o nome que o pastor carrega, ou o network que o pastor carrega. Mas sabe de uma coisa? Você precisa desejar aquilo que o dinheiro não compra, aquilo que a prata, que o ferrugem não consome. Você precisa desejar aquilo que ele tem e aquilo que ele carrega, que é uma unção profética sobre o seu corpo. Pode aplaudir. Estou começando a pregar, ok? Todos nós sabemos a história da carruagem de fogo. O Senhor apareceu no redemoinho, numa carruagem de fogo. O que é que tu quer de mim? Eu só quero ser fiel ao Senhor. Eu quero o teu espírito. Ele não pediu nada não, né? O menino é besta, né? Ele. Quantos milagres Elias realizou? Alguém lembra? Eu acredito, se eu não me engano, 6. 6, sim? Epa, tu que é o cara mais inteligente daqui. Mais ou menos 6. A viúva, o menino que ele deitou. Foi mais ou menos 6. A botija, o azeite na botija, o machado que flutuou. Pare, 6, se eu não me engano 6, depois você pode pesquisar. A Bíblia diz que no redemoinho a unção repousou sobre ele. Ele começou a realizar milagres. A realizar milagres por onde ele andava. Eliseu começou a realizar milagres. E sabe, Elias disse para ele assim: tu será, quando eu estiver subindo, fica na posição, sabe? Quando eu estiver subindo, fica na posição. Então, se você é co-líder, se você é o segundo líder da célula, fica ligado, meu irmão. Fica na ativa. Se você ajuda o seu pastor, fica na ativa. Sabe por quê? Porque a qualquer momento o manto dele pode cair sobre você, e você vai começar a fluir em uma unção que você ainda não fluiu. Então, por isso que eu ando com o pastor Raimundo Donato. Por onde ele vai, eu fico me oferecendo para ir. Você já viajou comigo, meu filho? Eu falei: não, pastor, eu quero ir de novo.
Porque a qualquer momento, eu não estou dizendo que meu pastor vai morrer, ele vai sair para apostolar, para cuidar de igreja como ele está fazendo aí agora, como nunca fez. E eu respeito aquilo que ele carrega. Poucos sabem, quando eu saí de um ministério, eu não me converti aqui na Nova Aliança, eu me converti em outra igreja. E quando eu saí desse ministério, Comunidade Evangélica Shalom, na Rua Bahia, eu não saí por causa de estrutura, porque eu fui para uma igreja batista tradicional. E eu era renovado. Eu não saí porque, sabe, a nossa igreja era uma igreja que não tinha tanta estrutura, e a outra lá tinha estrutura. Eu não caí porque lá, eu não saí de lá porque eu estava indo para um network melhor. Não, irmãos, eu saí de lá, sabe por quê? Porque Deus falou, e por causa de um coração de um homem. Sabe, um dia eu conversei com o pastor Raimundo Nonato, eu dei um abraço nele, eu falei, eu quero que esse homem seja o meu pastor. Sabe, irmão, e não foi fácil, porque eu era sou um cara muito livre, sabe, eu sou um cara muito animado, e a igreja que a gente foi, se caísse uma agulha, a gente ouvia, meu irmão. Mas sabe de uma coisa? Quando Deus falou para o pastor Nonato que eles saíram, que eles foram convidados gentilmente para sair, sabe qual foi a palavra que o pastor Nonato recebeu de um profeta? O lugar que vocês vão, os meus filhos já me adoram. Sabe quem eram os filhos? Era nós. Nós já fazíamos nessa cidade 24 horas de oração. A gente já estava nas ruas dessa cidade. Então, eu não me converti, ou eu não estou aqui por causa de um homem. Apenas eu estou por causa de Jesus. E eu estou por causa do pastor Raimundo Nonato. E sabe de uma coisa? O que mais cativa nele? A sua simplicidade. Em pregar em uma igreja de 50, 20, 30 pessoas. E eu vi isso semana retrasada. E pregar para uma igreja de 2.000 pessoas. E sabe qual foi a oração que ele fez em uma cidade que nós fomos? E o Joaquim estava lá. Deus falou para mim que tem alguns lugares menores que ele se manifesta mais do que nos maiores. E foi um chororô lá nosso. Mas voltando para cá. Outro homem, João Batista. O próprio Jesus disse que homem nascido de mulher não tinha outro como João Batista. João Batista, Deus levanta ele, a Bíblia relata que quando eles se encontraram, eles são primos, ok? Você que não, eles são primos, e a Bíblia diz que um dia Isabel se encontra com Maria, a Bíblia diz que o espírito profético no ventre, os dois começaram a se mover. Isaías, o profeta messiânico, ele profetiza, há de surgir aquele que vai preparar o lugar para o caminho, a voz que vai preparar. Então Deus levanta, antes de levantar Jesus, Deus levanta João Batista. João Batista vai para o deserto. João Batista começa a pregar. Qual é a primeira mensagem de João Batista? Arrependei-vos, raça de víbora. Não, pastor, não diga hoje não. Não diz isso não, porque se o senhor falar, aí tem ovelha que quer mandar no pastor. Tu já ouviu? Pastor, não fala isso não, é muito duro. Essa mensagem é muito dura, pastor. Pastor, o senhor não pode falar essas palavras porque fulano de tal não vem para a igreja. Nós estamos precisando de membro, a igreja está vazia, o tanto de cadeira vazia hoje, sabe? João Batista estava no deserto pregando o quê? Arrependimento, arrependei-vos, raça, cobra, surucucu, jararaca. Estou errado? Estou errado, irmão? João Batista estava pregando no deserto, e ele tinha uma dieta muito maravilhosa, os nutricionistas apoiam a dieta dele, mel silvestre, gafanhotos. Acho que de vez em quando cai uma abelhazinha, porque tem mel, né? Mel silvestre. E eu aprendi esses dias com o meu pastor, existia 2 tipos de mel. O mel tirado da tâmara de Israel. Alguém já comeu tâmara? Alguém já comeu tâmara de Israel? Oh, coisa maravilhosa. Quem nunca comeu vai lá em São Paulo, no Mercadão Central, o cara vai abrir para você com morango, aí você come e vai embora, porque a facada entra.
Esse dia eu fui numa casa, eu falei aqui, levei nós estávamos com o João Vitor, dos adolescentes, e eu falei, come essa fruta aqui. Aí ele, o que é isso, pastor? Eu falei, é um manjar, come isso daqui. Ele, o que é isso, pastor? Eu falei, come, depois tu me diz. Aí ele comeu a tâmara, no café da tarde de uma casa bem simplesinha. Oh Jesus. Ele comeu a tâmara. Ele falou, pastor, que fruta maravilhosa. Eu falei, é maravilhosa. Então a Bíblia relata sobre 2 mel, que eu aprendi com o pastor Renato, o mel da tâmara e o mel silvestre da abelha, tal, aquele negócio todo. E João Batista, Deus levanta ele. A Bíblia relata que ele era um homem santo. E sabe o que é que mais me impressiona em João Batista, cara? João Batista dizia assim, eu sou a voz do que clama no deserto. João Batista não disse, eu sou a voz que clama. Ele diz, eu sou a voz do que clama. Porque tem outro que vai vir, que vai clamar mais do que eu. Você já parou para pensar? Muitas vezes a gente fala, João Batista era a voz que clamava no deserto. Não, ele era a voz do que clamava. A primeira mensagem de Jesus foi sobre o quê? Sobre o quê? Sobre arrependimento. A primeira mensagem de Jesus foi sobre nascer de novo. João Batista batizava. E sabe de uma coisa? E João Batista profetizava, olha, eu sou a voz, vai vir outro muito mais poderoso do que eu. Vai vir outro muito mais forte do que eu. Eu quero fazer uma pergunta, que geração é essa que levanta a outra, sem mesmo a outra aparecer ainda? Alguém comigo aqui? Alguém comigo aqui? Que geração é essa que prepara o caminho para outro subir, a plataforma para outro subir, mesmo sem ouvir ou sem ver? Então Deus quer levantar em mim e você o mesmo coração de João Batista, que levanta a próxima geração, mesmo sem conhecer, sem ciúme, sem inveja, sem, mas eu estou aqui há mais tempo, eu levantei no nome do Senhor nessa cidade, e eu vou terminar a mensagem falando sobre isso. A Bíblia fala que o ministério de João Batista durou poucos tempos. Quando Jesus apareceu, Jesus está caminhando, lá vem ele. Eu imagino Jesus chegando na comitiva, né? A galera está assistindo The Chosen, eu quero assistir. Aí a galera chega, Jesus chega lá, né? Eu não gosto daquele Jesus meio assim, né? Louro de Hollywood, dos olhos azul. Eu imagino Jesus um negão chegando, tipo, todo mundo odeia o Cris, descolado. Jesus chega, João Batista, tu que é o cara do deserto? Não, eu não sou digno de amarrar as tuas alpercatas, as tuas havaianas. Ele fala, vim para ser batizado por você. Você está doido? Você está doido, Jesus? Não. Eu quero ser batizado por ti, cara. Para que se cumpra as escrituras. Cara, João Batista reluta e diz, não, eu não sou digno, o que é isso? Ele fala, rapaz, deixa de história logo, vamos, me batiza logo aqui. Ele é batizado, a Bíblia relata a história linda, que uma pomba desce sobre Jesus, e o Espírito Santo, uma grande voz diz, este é o meu filho amado, aquela história que todos nós sabemos, linda. Alguém já leu depois disso? João Batista some. E a pergunta que eu tenho é, você está preparado para levantar a próxima geração e sumir? Sumir quando eu falo do cenário gospel, do cenário da fama, do cenário dos Instagram, do cenário dos likes, do cenário, sabe, de ser conhecido. A Bíblia diz que quando Jesus se encontra com João Batista, acontece tudo isso, João Batista some da história, Jesus começa a aparecer e a pregar o evangelho do reino, arrependimento, sabe? João Batista em João 3, 27, 28, 29, ele começa a dizer, olha, eu não sou digno, é necessário que eu diminua, é necessário, sabe, que eu desapareça, é necessário que eu suma daqui, para que Jesus seja levantado,
para que Jesus seja erguido. Eu não tenho mais nome. A Bíblia relata, irmão, que João Batista estava no deserto e as pessoas iam ouvir ele no deserto. E aí nós temos a desculpa de dizer: não, pastor, a igreja está vazia porque nós temos que fazer alguma coisa. Não, irmão, nós temos que fazer isso porque o evangelho precisa ser pregado, independente das pessoas. O evangelho precisa ser levantado. O evangelho precisa ser levantado nessa cidade, pela minha vida e pela sua, independente das pessoas, porque as pessoas, quem vocês vão ouvir no deserto? Quem vocês vão ouvir no deserto? Um caniço atiçado pelo vento. João Batista. E a Bíblia relata que João Batista se encontra, e aí João Batista some. João Batista, a mulher pede a cabeça de João Batista. Eu quero a cabeça dele num prato, numa bandeja. A minha pergunta que eu tenho hoje: você está disponível para levantar a próxima geração? Você está disponível para erguer, ser plataforma para a próxima geração? O outro homem que levantou, e aí ele não levantou mais um, ele ergueu 12. Jesus Cristo. A Bíblia diz que ele se juntou, chamou os discípulos para próximo dele, escolheu 12, e desses 12 ele estabeleceu alguns, e ele disse: olha, vai fazer isso, eu vou te fazer pescadores. Todos nós sabemos da história. Vou te fazer, você não vai mais pescar peixe, o teu sonho é pequeno demais, agora você vai ser pescadores de gente, você vai ser, eu tenho um ministério, eu tenho um chamado para você. Então ele diz: uau, embarca na viagem. Jesus começa a pregar a mensagem do reino, e dizendo assim: olha, vocês farão coisas maiores, vocês farão coisas maiores. Eu quero levantar em vocês vários sucessores, imperatriz do Maranhão, que vocês vão fazer coisas maiores. Bem-aventurado, felizes são vocês que não viram, mas creram. Felizes são vocês, porque tudo que eu faço eu aprendi com meu pai, tudo que eu faço eu aprendi de Deus, e eu quero que vocês façam, e vocês vão fazer dobrado, maiores. Vocês nunca serão maiores do que eu. Jesus disse para os discípulos: mas vocês farão coisas maiores. Quantos creem que farão coisas maiores, irmão? Aí eu te pergunto: você está fazendo pelo menos coisas menores agora? A história depois de Eliseu, a história conta, eu não vou me atentar para isso. A história conta de um menino, um servo chamado Geazi. Alguém já viu essa história? Geazi, ele caminhava na comitiva de Eliseu. Um dia, Naamã, um oficial muito importante, está leproso, e ele está leproso, e ele fala: tem algum profeta aqui que ore por mim? Aí ele falou: uma menina sem nome, sem história, diz: eu conheço um profeta. Irmãos, o profeta Eliseu não quis nem conversa com ele, só diz assim para ele: manda ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Ele não quis se encontrar com ele. Isso foi uma ofensa para o oficial. Quem é esse cara que manda eu mergulhar nesse rio? Não é o rio Farfã, o melhor rio que tem aqui. Não é as águas do rio Farfã que é o melhor. Aí ele falou: manda ele mergulhar lá, se ele quiser ser curado. A história diz que ele mergulhou 7 vezes. Aí ele foi curado da lepra. E ele ficou muito grato. Chegou com ouro e prata, muita riqueza. Chegou para o profeta e disse assim: eu vim trazer essa oferta para você, Eliseu. Era pecado receber, irmão, a oferta? Era pecado? Era pecado? Não era pecado. Mas sabe de uma coisa? Ele falou: eu trouxe essa oferta para você com carinho. Ele disse: não quero, Deus não mandou eu pegar isso daí, fica de boa, eu não quero essa oferta. Irmãos,
A Bíblia diz que Eliseu saiu com as carroças, a comitiva, e eu estou traduzindo para você. O que Geazi fez? Foi por trás e disse, ele ouviu a história e disse, o meu servo, o meu senhor, disse que precisa do ouro agora. Ele precisa do ouro, pode deixar comigo. Naamã entrega todo o ouro para Geazi. Sabe o que acontece? Automaticamente Geazi pega lepra. A unção que você respeita, você atrai. A unção que você despreza, você não recebe. Ele poderia estar na história como um sucessor de Eliseu, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não, irmão? Mas sabe de uma coisa, ei? Se você pede aquilo que Deus nunca te deu, escute isso. Se você pede, ou se você usa aquilo que Deus nunca te deu, desconfie que você pode perder até aquilo que Deus te deu. Você entendeu aí? Você não entendeu? Vou falar de novo. Tudo aquilo que você pede que Deus não te deu, ou que você pega aquilo que Deus não te deu, até o que você tem é tirado de Deus. Geazi andou com Eliseu, sim ou não? Sim ou não? Ele poderia pegar a unção de Eliseu? Sim ou não? Ele pegou a lepra de quem? De Naamã. Porque Deus não desejou o ouro. Irmãos, sabe de uma coisa? Eu tenho orado e eu oro com força. Deus me livra de tudo aquilo que o Senhor não me deu. Me livra de tudo aquilo que o Senhor não quer me dar. Me livra de tudo aquilo que não é meu, Senhor. Mesmo que seja com a melhor motivação do mundo. Porque tudo que nós temos é porque do céu é dado. É dado. Ananias e Safira, e eu não vou me alargar a isso. Miriam e Arão, lembra? Miriam começou, em vez de Miriam desejar a unção de Moisés, o que eles falavam? Moisés não quer estar nem aí para o povo. Deus só fala com Moisés, Deus fala comigo também. Deus fala conosco. Por que só fala com Moisés? O que Miriam pegou, irmãos? Lepra. Ela passou 7 dias, atrasou o povo 7 dias. Porque todo leproso da época, ele precisava sair do arraial. Então, se tem 7 dias na história, quantos anos eles passaram peregrinando? 40? Então, 7 dias é culpa de Arão e Miriam. E eu estava esses dias orando, eu tenho pensado muito nisso. Desde quando eu li um livro chamado Formadores de Heróis. Quem assistiu o filme Top Gun? Eu não assisti o primeiro, não lembro. Assisti, mas não lembro. Quem assistiu o filme Top Gun? Aqui, levanta a mão bem alto. Quem não assistiu, eu não vou dar um spoiler desse filme, ok? Mas eu vou falar. Eu fui assistir o filme. Mas minha esposa, depois de 3 anos, eu achava que eu nem sabia sentar num cinema. Pandemia, filho, ministério, reunião, aquele negócio todo que você sabe. E eu comecei, e eu não sou igual a minha esposa, a mente criativa de casa é minha esposa. Ela assiste um filme, ela já tem um texto pronto, ela tem imagem, ela cola imagem, ela fala um negócio. Eu não, irmão, eu estou assistindo o filme muitas vezes pensando, meu Deus, a oração, meu Deus, o fulano de tal, meu Deus, e o Gustavo agora está na casa da avó dele, sonhou que ele se guarde, que Deus guarde aquele menino ali, que ele está abençoado. Fico pensando, eita, amanhã tem que resolver esse problema. É assim minha cabeça, ok? Mas eu parei para assistir o filme. Tentei assistir hoje à tarde o primeiro, mas não consegui inteiro não. E eu tirei algumas coisas do filme Top Gun, Maverick. E uma das primeiras coisas que eu tirei, eu já falei isso aqui. Se cure das feridas do passado. Tem muita gente caminhando com feridas do passado, irmão. Se você caminha com feridas do passado, você não consegue desfrutar de um futuro em Deus.
Aí tem gente que diz, pastor, mas o senhor não sabe, a minha liderança, a minha não sei o quê. Irmãos, essa semana eu recebi um convite, a Nova Aliança nem existia, né? Eu recebi um convite para pregar na igreja que eu me converti, irmãos. E eu tô orando sobre isso, sabe? Eu vim de uma ala, né, de uma geração passada, e eu fui convidado para pregar para essa nova geração hoje, lá nessa igreja, e em outubro eu vou pregar lá. E eu falei, como Deus está conectando as coisas. Então, se cure, meu irmão. Mas é porque a comparação, o passado, o meu líder passado, eu fui frustrado na igreja, eu fui decepcionado, eu não saí por causa da liderança, eu saí por causa não sei do que, meu antigo pastor, irmão, se cure do passado, pelo amor de Deus. Homens curados curam pessoas, homens feridos ferem pessoas. Se cure, diga para a pessoa, se cure, meu irmão. Se cure, pelo amor de Deus, porque Deus quer fazer algo na sua vida hoje, aqui e agora, e você precisa se curar de tudo que foi ferida. Pastor, porque você não sabe, dói demais em mim. Meu irmão, se cure, pelo amor de Deus. O cara caminhando no passado, sabe, por causa eu não vou dizer o spoiler do filme, senão você vai ficar com raiva de mim. Identidade, meu irmão. Uma coisa que eu aprendi sobre identidade. E outra coisa, identidade não é eu nasci assim, ok? Porque tem uma geração que diz, eu nasci assim, vou morrer. Tem até um meme meu aí, né? Eu nasci assim, vou morrer assim, Gabriela. Irmão, identidade não tem a ver com o que você criou de sofismo, que você criou de mentalidade, eu sou assim, não, sabe, a identidade é você saber quem você é em Deus, e isso não alterar nada dentro de você, ferido do passado, sabe, quando você tem uma identidade, eu coloquei assim, quando você sabe porque Deus te chamou, você não tem medo de se levantar e nem levantar a próxima geração. Quando você tem a identidade, sabe quando Tom Cruise chega lá, né? Ele é um cabo bonito, né? Um cabo bonito, senhor não, as mulheres aí, ele é bonito. Os homens também podem dizer, né? Eu falei esses dias, rapaz, quando eu olhei aquele cara, eu fico olhando para ele assim, ele é bonito, né? Botar Tom Cruise, Brad Pitt e o pastor Johnny do lado, fica uma briga feia. Bonito, cara. Você sabia que ele é um líder de uma das maiores seitas? Citologia, existe uma igreja, as igrejas muito milionárias que ele tem, sei lá como é que chama. Se você pesquisar, ele é um líder dessa seita. Não vou ser processado porque ele não me conhece, né? Identidade, meu irmão. Olha aqui, João Batista tinha uma identidade. Eu fui chamado só para preparar o caminho. Eu fui chamado só para isso. Vai vir outro melhor. Quando ele chega, ele sabe para aquilo que ele foi chamado. Ele ainda tem um medo por causa do passado. Ele ainda tem um medo por causa da ferida do pai com o filho lá, aquele negócio todo. Mas ele diz, eu vou ensinar essa próxima geração. Eu vou ensinar aquilo que eu sei. Sem problema nenhum, eu vou ensinar. Então, olha aqui para mim, Deus um dia me falou que existe uma geração aqui no nosso meio, sabe, que muitas vezes fica com ciúmes porque o outro se levantou. Você já prestou atenção nisso? Diga misericórdia. Ciúmes porque eu estou aqui há 20 anos e lembra, o Senhor mandou 2 cabos ir para o campo, um no horário e outro no outro, e ele decidiu pagar a mesma coisa. Ele decidiu pagar o mesmo salário. Eu imagino a confusão que deu, dizendo, eu cheguei aqui meio-dia, o cabo chegou 2 horas, e ele vai ganhar a mesma coisa que eu. Que a medida e a justiça pertence a Deus, é Ele que retribui conforme Ele deseja, não é segundo eu quero, não. Diga para a pessoa que está ao lado, a justiça é de Deus. E Ele retribui da forma que Ele quer. Ele paga o salário da forma que Ele quer. Ele levanta ministério da forma que Ele quer. Ele levanta pessoas da forma que Ele quer. E eu preciso estar disponível para levantar a próxima geração e ser plataforma para a próxima geração.
Ó, o Hugo está passando ali com os adolescentes, com os meninos. Ele está treinando os meninos do louvor para a próxima geração. Então, se você tem um filho adolescente, entre em contato com ele. Treinando a próxima geração, sendo plataforma para a próxima geração. Quem tem identidade não tem ciúmes, irmão. Eu falei isso aqui no contramão. Olha, em 2003, olha aqui para mim. Em 2003 eu estava em Belo Horizonte. Eu e um grupo de galera, uma galera, mais ou menos umas 10, 12 pessoas. Nós estávamos no monte orando, chorando. Sabe, eu comecei a sentir dores de parto. Eu acho que é dores de parto, porque eu não sou mulher, né? Mas a Bíblia diz que é semelhante a dores de parto. E eu comecei a chorar. Ó, a mulher está grávida dele, ela riu. Né? Já teve outros filhos, né? 2, agora é o terceiro, né? Então, eu não sei, mas vamos lá. Eu comecei a orar. E aí eu comecei a gemer. E nós começamos a orar. Na oração eu falava assim: Senhor, a próxima geração. Levanta a próxima geração. Então nós começamos a orar. Levanta a próxima geração. Levanta a próxima geração. Próxima geração imperatriz, venha. Próxima geração imperatriz, venha. E eu comecei a sentir umas contrações, irmão. Não era dor de barriga, não. Não era vontade de fazer cocô, não. Sabe, eu sou profético e eu sou profeta. Deus estava gerando a próxima geração. Hoje eu vejo esses meninos sem medo nas ruas dessa cidade. Eu vejo a galera, os adolescentes aqui, eu vejo vocês. Então, as nossas orações de 2003, Deus está respondendo aqui. E eu não tenho ciúme. Se Deus te levantar hoje, e olha aqui, você precisa estar preparado para passar o bastão, meu querido. Você não vai morrer com o bastão enterrado, dizendo, eu fiz isso. Não, você precisa passar o bastão, dizendo aqui, ó, próxima geração, eu cumpri, combati um bom combate, guardei a fé. Está aqui, ó, chegou a vez de vocês de gritar nessa cidade, chegou a vez de vocês de correr pelas ruas dessa cidade, chegou a vez de vocês para subir no monte, chegou a vez de vocês de chorar na presença de Deus, porque um dia eu vivi, e se eu estou hoje aqui, eu tenho autoridade para dizer para vocês que vale a pena. Hoje eu tenho uma casinha bacana, hoje eu tenho um carrinho bacana, hoje eu tenho uma condição, mas isso nada me satisfaz. O que me satisfaz foi um dia ser encontrado por Jesus Cristo. E sabe de uma coisa? Ser usado pelo propósito de Deus. Eu estava mais o Paulo semana passada, numa igreja que eu vi nascer, com 5 pessoas. Eu já fui pregar lá, Lima, com 10 pessoas. 7 era criança e 3 era mulher. E sabe de uma coisa? Com a mesma fome e a mesma intensidade. Sabe por quê? Porque eu estava preparando uma geração. Eu fui lá mais o Paulo agora, mais de 100 jovens dentro da igreja. Sabe de uma coisa? As nossas orações são respondidas e o nosso Deus é vivo. Eu poderia dizer, eu, pastor Joane, pregar aqui para uma igreja dessa. Eu tenho 8.000 seguidores no Instagram. Eu tenho uma igreja lá, um público, que quando quer vir, bota 200, 300 pessoas. Eu vou pregar para 10 pessoas, irmão. Olha meu ministério, eu não vou me rebaixar o meu ministério. Ei, eu carrego uma mensagem poderosa. E minha vida precisa ser a carta para essa mensagem. Então você que está aqui hoje, você precisa despertar, porque Deus vai levantar outros. Deus vai usar você para levantar outros. E sabe qual vai ser a sua maior alegria? É quando você vê outros fluindo, você vê outros voando, você vê outros pilotando. Eu encontrei um cara em São Paulo uma vez, irmão, na Liberdade. Estou andando na Liberdade, o cara me para, pastor Joane. Eu falei, que foi? Cara, eu sigo as suas mensagens, eu sou de São Luís do Maranhão, e eu sigo as suas mensagens. Eu falei, glória a Deus, cara, glória a Deus, glória a Deus. Eu fiquei constrangido, irmão. Honre. Geração velha, que não ensina a nova. Não, eu vou deixar ele se virar aí. Ei,
Toda a minha vida precisa ser uma carta para a próxima geração. Eu sei que tem coisas que eu ainda não vivi em Deus, sabe? Eu estava na base esses dias e eu estava tão infeliz com eles, sabe? Porque eles tiraram o passaporte deles. Eles agora estão orando por prático nas nações. Cara, eu estava tão feliz, sabe por quê? Porque os caras estão disponíveis para a obra de Deus. Eles estão fazendo algo e eu falei, uau, cara, sabe? Nós precisamos nos alegrar com isso, sabe? Nos alegrar que Deus está levantando homens e mulheres disponíveis para pregar o Evangelho aqui em Samaria e até os confins da terra. Então você, geração velha, que eu falo velha, da ala mais antiga, ensine a nova, pelo amor de Deus. Não tenha ciúmes. Vem aqui, cara, vem que eu vou te botar no colo aqui. Bora, eu vou te ensinar. Sabe, quando eu cheguei na igreja, irmão, quando eu cheguei na igreja, eu já falei isso. Chegou uma época que eu estava, sabe, quase para desviar. Foi uma geração antiga que me pegou e falou, vamos adorar Jesus. Vamos conhecer Jesus, vamos orar. E sabe, essa canção que nós cantamos aqui, Precioso, foi dado em momentos de oração, irmão. Essa música, Eu Vou Morrer para Mim Mesmo, foi dado em momentos de oração. Quero morrer para mim mesmo, para que o Senhor cresça em mim. A geração nova, cadê a geração nova? Quem tem 5 anos que se converteu, levanta a mão assim. Você que tem 5 anos, levanta a mão, não tem vergonha não. Já se converteu aqui na Nova Aliança, olha aqui para mim. Levanta a mão assim. Você dessa geração nova, respeite os percussores. Diga, respeite aqueles que vieram antes de você, pelo amor de Deus. A Bíblia diz que a sabedoria está nos cabelos brancos. Então, antes de julgar a caminhada de um homem, calce os sapatos dele, pelo amor de Deus. Você que é novo, você que já se converteu com 10 anos, ei, honre aqueles que vieram antes de você, e sabe, pelo amor de Deus, honre, quer aprender, dizendo, cara, quando o cara chegou lá, ele mostrou que ele sabia fazer algo, sabe, os voos, tudo aquilo ele sabia já, porque ele era da ala antiga, e sabe, e alguns ficaram meio assim, esse velho quer fazer o que com a gente aqui? Esses caras, não, aprenda, queira aprender, sabe? Cara, o que você tem? O que você tem feito? O que você sabe? É prazeroso. Porque a galera agora está na onda do Spotify, né? Spotify, Deezer. Ei, honre os MP3. Honre os Discman, meu irmão. Honre os cassetes. Honre aqueles que abriram, desbravaram caminhos. Ei, você não inventou a roda não. Você está caminhando sobre plataforma que alguém já levantou para você. Você está caminhando sobre alguma plataforma que alguém já colocou para você segura. Então, caminhe sobre isso, meu irmão. Ei, tem gente que... Eu jogo bola com a galera mais nova, né? Aí eles me chamam de velhinho. Eu falei, me respeito o velhinho. O velhinho está ganhando campeonato. O velhinho está sendo artilheiro. Quando tu chegar pelo menos nos 40 e tu estiver correndo a mesma coisa que eu, tu vem conversar comigo. Quem sabe, eu brinco com isso. Respeita a boina dos antigos. Respeita os brasão que está no peito dos antigos. Respeita as cicatrizes dos antigos. Sabe, respeita a história dos antigos. Sabe, sabendo que você vai caminhar e trilhar o seu caminho, mas você vai olhar para trás e você vai dizer, alguém construiu uma plataforma segura para me caminhar. Você já viu alguém dizendo, isso daí já passou? Já ouviu? Isso daí já passou, pastor. Alguém já ouviu isso? Daí já passou. Eu acho que agora é novo, né? Agora nós temos que pensar em outra coisa. Nós temos que pensar em uma
Vitrola já passou. Se você for em alguns lugares, tem homens que escutam música de vitrola ainda, irmão. A geração não sabe nem o que é vitrola hoje, né? Tem gente que gosta. Você vai nas casas americanas, até hoje tem vitrola. Estados Unidos é uma nação das mais atualizadas do mundo, mas eles andam com o velho. Eles andam numa plataforma sempre com o velho, respeitando os velhos. Eu falei esses dias e eu perguntei quem conhecia Billy Graham, meu irmão. Ei! Eu perguntei na igreja que eu fui mais o Paulo, alguém conhece Billy Graham? Eu perguntei numa Assembleia de Deus se alguém conhecia Daniel Bering e Gunavini. Ficou um silêncio dentro da igreja. Porque a nossa geração acha que criou a roda, essa geração atual agora do TikTok, do Instagram, do Twitter. Eles acham que, nós somos os bambam. Ei, respeita a história dos antigos, pelo amor de Deus. E para encerrar, sabe o que foi mais no final do filme? É que eles só foram salvos, tanto o novo quanto o velho. Quem assistiu o filme? Eles só foram salvos por causa de um avião velho. O novo não sabia nem para onde ia. Sabe por quê? Porque ele não se conectou com o velho. Então, se conecte com a próxima geração. O pastor Nath dizendo assim: meu filho, tu faz um vídeo, como é que tu mete a cara naqueles vídeos? Eu falei: pastor, é porque essa geração é mais atual. E eu estou dentro do TikTok, meu irmão, não é por causa de mim, eu não gosto. Eu estou por causa dessa próxima geração. Eu tenho um Twitter, passa de meses, sabe? Mas lá no Twitter é terra de cabo corajoso, né? Você já viu que o Twitter é terra de cabo corajoso? Ele não sabe o que falar, ele vai lá para o Twitter e fala. Respeita a história. O Instagram está aí. Tem como ganhar dinheiro no Instagram? Tem. Mas sabe de uma coisa? Tem um povo não alcançado dentro do Instagram. Agora a onda nova é o metaverso, né? Meu irmão, como diz o apóstolo Paulo, me fiz de louco para ganhar os loucos, me fiz de sábios para ganhar os sábios, a fim de ganhar um para Cristo. Então, se conecte. Se conecte. Viva o novo, sem desrespeitar o velho. Viva o novo, respeitando, sem ciúmes. Olha aqui para mim, tem pessoas que vai chegar na sua vida e você não pode rejeitar por causa dos antigos. Você tem que receber, sabe por quê? Porque a mensagem de Jesus era para todos. E Jesus chamou muitos, mas poucos os escolheram. Então a mensagem não mudou, continua a mesma. Muitos são chamados, mas poucos escolhem. Eu decidi escolher. Fique em pé.